Bem, meus amores, depois do lanche, todo mundo é da nova geração. Porque ser da nova geração de bucho vazio, não dá, né? Então, nós vamos conversar em torno da nova geração. E é uma coisa que é muito importante, porque muitas vezes há principalmente pais deslumbrados. Quando os filhos reencarnam e são superdotados, fazem parte da Mensa, que é aquela associação de superdotados, aquela coisa toda, não é suficiente para ser da nova geração. A nova geração, ela tem principalmente 3 características juntas, que são exatamente inteligência e razão, geralmente precoces, tá? Unidas ao sentimento inato do bem, 2, crenças espiritualistas, 3. Então, muito cuidado, porque quando a criança é inteligente demais, e eu acompanho um caso, ainda bem que a gente teve a oportunidade de interferir, mas o deslumbramento dos pais com uma filha superdotada, que enfrenta muitos problemas, principalmente na escola, porque é alvo de inveja, né? Então, o professor de matemática passa uma atividade, em 1 minuto ela resolve. Pronto, aí fica lá e vai desenhar. Aí os nossos professores, nem sempre preparados, reclamam porque ela está desenhando. Ela diz, mas eu já fiz a tarefa. E a escola é um problema sério porque não está preparada para trabalhar com as chamadas altas habilidades, né? Então, a gente chamou a atenção, conversando com muito carinho, né, com os pais, porque deslumbra. A criança, ela é genial. Então, a criança, ela hoje tem 9 anos, os assuntos que ela gosta de estudar, de conversar. Astrofísica. Eu digo, vala, meu Jesus, eu mal sei o nome dos planetas, pelo amor de Jesus, e Plutão, que agora nem planeta é, aí como é que fica, né? Então ela gosta, a história antiga, ela tem realmente um leque, e é difícil demais, porque geralmente esse tipo de criança, ela é antipatizada, né? É antipatizada pelos colegas, enfim. E aí, graças a Deus, o casal é espírita, e ela já está dentro, ela chegou e disse que queria ler Voltei, do irmão Jacó. E tem a Gênese também para ler. Ah, minha filha, leia, né? Não, vai ler, né? Porque a situação não é fácil, não é moleza não, tá? Então, são 3 características, inteligência e razão, geralmente precoces, unidas ao segundo fator, sentimento inato do bem e crenças espiritualistas. Agora, um povo super inteligente, nervosinho, quando está com raiva, vamos atacar, vamos agredir, não é da nova geração não, certo? Muito bem, mas em vermelho tem aí uma chamada de atenção que eu prometi antes do intervalo. A nova geração não é formada integralmente por espíritos que emigraram de planos mais elevados do que o nosso, porque é isso que Kardec diz, virão espíritos. Aliás, o nosso Divaldo dizia que já tinha reencarnado não sei quantos, né? Então, já tem aí um pessoal que realmente eu fico assim com um complexo de inferioridade. Porque um dia desse mandaram um bebê de 1 ano e 7 meses ao piano. No colo da mãe, tão pequeno. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei tocar nem triângulo, nem bumbo. Nunca consegui entrar na banda marcial da escola. Aí, mas o que acontece é que depois eu recebi com 1 ano e 2 meses. Eu digo, meu Deus, então hoje você tem contato, né, com os gêniozinhos, né, que estão aí 2 anos, 4 anos, é impressionante, na matemática, nas artes, na área da saúde. Tem um que agora deve ter uns 12 ou 13 anos, ele vai trabalhar na cura do câncer, né? E tem umas almas interessantíssimas, por exemplo, na parte climática do país e do mundo, do planeta. Então, são realmente espíritos extraordinários que já o quê? Já trazem das suas experiências reencarnatórias esse conhecimento que está guardadinho e que explode. Está lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, a 219, né? Então, são conhecimentos que não só fazem parte do patrimônio desses espíritos, como eclodem,
né? Há uma recordação, certo? Então, os gênios, um dia desse, um de 14 anos, resolveu um problema matemático de mais de 40 anos, que nenhum matemático poderoso resolvia. Ele com 14 resolveu, certo? E assim vai, tá? Eu mal sei as 4 operações, tá? E assim vai. Línguas, aptidões para línguas, é impressionante, tá? Eu de inglês estudei 4 anos, não sei nem o verbo to be direito. Então, é complicado, né? Eu estudei 4 anos, mas é uma burrice inata, né? Então, são espíritos que vêm realmente, é uma imigração trazendo para nós um impulso, que é isso que Kardec coloca. Mas ele mesmo alivia para nós e diz, não são só os que vêm de fora. Aí vamos ver onde é que a gente se encaixa. Querem ver? O problema é eu encontrar aquele que vai passar o slide. Mas tudo bem, já está aí, né? O Queiroz me abandonou, mas aí a alma que geme ao lado dele vai adiantar. É isso? A alma que geme, muito bem. Então, vamos lá. Espíritos de condição evolutiva superior aos habitantes comuns da Terra. São essas características que eu apresentei, né? Inteligência, razão precoce, sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, tá? Mas tem outro grupo. Vamos ver quem é que se candidata aqui a ser da nova geração. Olha aí, do outro lado, cor de rosa. Espíritos vinculados à Terra que desejam se renovar e que superaram as más influências, né, do meio e da matéria, substituindo-as por novas disposições. Então, que silêncio horrível. Nossa, porque estão pensando assim, será que eu estou nesse grupo? Será que eu estou? Será que eu estou? Mas se não tiver nesse, ainda tem outra chance, ainda tem a terceira chance. Qual é a terceira chance? Espíritos auxiliados pelos benfeitores espirituais que passam a mostrar desejo e vontade de renovação, apesar de imperfeitos. Pergunta quem não quer calar. Quem quer se renovar, levante a mão. Olha, foi 80%. Vou repetir a pergunta. Eu vou ficar de costas. E quando eu me virar, eu quero que todo mundo levante a mão. Espíritos que desejam, que mostram o desejo de renovação na superação das suas imperfeições. Quem? Ainda tem gente na dúvida. Meu Deus. Ah, você quer? Muito bem, gostei. Esse azulzinho, inclusive, ele é... Quem é que é? Mas... É o tímpano, né? Então, 3 hipóteses. Quem é que acha que aqui veio de outro planeta? Você veio de outro planeta? Realmente, casou com Queiroz, deve ser. Brincadeirinha, Queiroz, lindo, fofo. Quem já se sentiu tocado pela mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e está naquele esforço, autoconhecimento, exercício de autotransformação. Estamos daí? Estamos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua... É o objetivo. E o método? Esforço. Qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar? As mais inclinadas. Olha que perfeição essa afirmativa do codificador. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Resultado final. Pelos esforços, método, que emprega no sentido de domar as suas mais inclinações, que são os conteúdos indesejados. E qual é o caminho para isso? Daqui a pouco vai aparecer. Qual é o caminho para isso? Então, além desses, tem os que não são lá muito animados, não, mas quando desencarnam, existem os nossos espíritos protetores, graças a Deus, e eles dizem assim, rapaz, o negócio está ficando feio lá embaixo. Isso sou eu, como mentora espiritual, no plano espiritual, para quem desencarnou. Se melhor, se não melhorar, vai para o planeta chupão. É melhor se renovar. Aí a pessoa, né, o espírito, vem e está perto, porque você sabe que o espírito bom, ele bota medo na gente.
Bota. Aí imaginou, não, meu filho, você sempre terá uma reencarnação, uma oportunidade. Não, nada disso, né? É que nem mãe preocupada, não faça isso, senão... Aí lá vem, né? Então, os espíritos amigos superiores, eles também recebem esses espíritos que estão espírito morno. Conhece o espírito morno? É pro bem, é pro mal, tem hora que faz besteira, tem hora que não faz. Eu digo que é igual a espírito eletrocardiograma. Pum, 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 pum. Então, quando desencarna, o espírito, supervisor, benfeitor, diz assim: a Terra está passando agora, a velocidade dessa transição planetária é uma velocidade de Fórmula 1, de Fórmula Indy, não é aqueles carros, não. Eu me lembro de um livro de Humberto de Campos, Irmão X, em determinado momento assim, e o motorista andava em alta velocidade, 60 quilômetros. Eu digo, eita, meu Deus, 60 quilômetros, não, imagina. Né? Então, são 3 os grupos que fazem parte da nova geração. Vamos repetir? Primeiro grupo, os que vêm de outros planetas com progresso feito. Segundo grupo, nós. Tem que... Nós que estamos nos esforçando para melhorar novas disposições, superando nossa sombra. Coisa horrorosa. Terceiro grupo, os que vão desencarnar e que vão receber uma admoestação bem suave do plano espiritual dos benfeitores para se mudar, para mudar. Vamos lá. Pergunta que não quer calar, e os que não querem? Não é quase ninguém aqui, mas eu tenho que falar, tá? Espíritos que não desejam evoluir, para onde vão? Exilados para raças ainda atrasadas na Terra, tem, ou para outros planetas a fim de colaborarem, que o processo não é punitivo, o processo é educativo. Não aprendeu aqui? Vai lá. Foi reprovado aqui? Está em ré. Então, vai começar em outro canto, vai pegar gente mais atrasada que você, e assim vai. Haverá então, olha aí, uma lenta e progressiva substituição desses espíritos por outros melhores. Está lá, exatamente a última pergunta do Livro dos Espíritos. Quando é que vai se implantar na Terra o reino do bem, da concórdia, da paz? Quando a maioria dos que habitam a Terra estiverem em outro patamar, em outra condição de evolução. A geração nova é menos uma geração corporal, e sim uma nova geração espiritual. Estamos vivendo, e faz tempo, uma era de transição planetária. Ok? Meu amigo Queiroz, cadê minha música? Então, a pergunta que não quer calar: o que é que a gente está fazendo, oferecendo ao mundo? O que é que a gente está oferecendo para essa mudança planetária, essa mudança de status? O que é que a gente está fazendo? Como é que a gente está colaborando? Então, vamos lá. Quem é evangelizador aqui, de adolescente? Quem quer vir cantar aqui? Evangelizador, é tudo tímido. Venha, meu filho. Porque a gente já evangeliza há 50 anos, a gente já perdeu a vergonha. Vamos lá. Você conhece essa música? Te ofereço paz, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades. Sinta a tua beleza, né? E o teu sentimento. Minha sabedoria flui de uma força superior. E o que? Não esqueça, reconheço essa fonte em ti, trabalhemos juntos. Solta. E é para você fazer. Ô Sandra, ficar em pé. Sandra, isso é do nosso tempo, denunciando nossa idade. Denunciando. Não, você é mais novinha. Não. Pode, fica aí no meio. Coisa linda. Vem fazer também.
Porque senão ela daqui a pouco vai trazer o meu bilhete. Tá. Então, nossa contribuição, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, ter consciência do momento e de nossa responsabilidade coletiva e individual. Porque não adianta a gente quer lá, mas a gente tem que começar cá, não é isso? Então é no lar, é no nosso ambiente de trabalho, é na nossa vizinhança, é na nossa instituição, enfim, é onde a gente tenha alguma forma, alguma atividade que interfira nos outros. Ser protagonista desse momento, isso vai envolver, primeiramente, uma autoavaliação. Está lá, questão 919 do Livro dos Espíritos, como é que a gente começa esse processo? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ela começa onde? Na autoavaliação. Na autoavaliação, que significa autoconhecimento, para buscarmos a mudança de atitude. Então, eu sou ciumento, vou procurar não ser, tenho inveja, não vou ter mais, né? Tenho preguiça, não vou, sou comilão, como um pouquinho menos só, mas como, né? E assim vai, certo? Então, a gente vai se cuidando. Aí lá vem, cuidar da saúde mental, emocional e espiritual. Saúde mental hoje avassala a humanidade. Especialmente pós-pandemia, a coisa ficou feia. Feia. Nós tivemos recentemente encontros com médicos, com psiquiatras, lá no Movimento Espírita, e é unânime entre eles. A saúde mental é gravíssima hoje. Saúde emocional. Tem raiva de alguém, não sabe conversar, ou não sabe disfarçar, ou não sabe nem só, por exemplo, agredir verbalmente. Não, tem que matar. Tem que matar. E matar com crueldade, preferentemente. Então a coisa chegou em níveis alarmantes. A Organização Mundial de Saúde está aí dizendo, olha, tem que tratar do povo, tem que ter tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, e aí a gente já sabe que muitos dos nossos profissionais da área entendem também que tem que ter tratamento espiritual. Não é verdade? Então, vamos cuidar de nós. Começar. Eu comecei a
com aquelas imagens das crianças de Gaza, estava conversando com o Queiroz, né? Eu assisto, todo dia de manhã eu assisto o noticiário, porque eu estou no mundo e eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Aí meu filho, sem vergonha, diz assim, mãe, está assistindo o quê? Eu digo, as desgraças. Estou me atualizando sobre as desgraças do mundo. Ô mãe, ele fazia a pergunta, isso não lhe adoece não? Não, eu procuro confiar em Deus e sigo. Mas há um mês, mais ou menos, eu comecei a sentir que estava pesando. Estava pesando. Eu sou uma pessoa, percebe-se, naturalmente alegre. Não tenho, se estão esperando que um dia eu tenha depressão para salvar o mundo vai morrer, porque eu não tenho. Não tenho nenhuma inclinação, nunca tive, né? Mas eu comecei a sentir, assim, começava a assistir, quando aparecia a imagem, aquilo me fazia mal. Eu digo, eu estou precisando me cuidar. Então, vai fazer um mês mais ou menos que eu estou alienada. Então, eu estou mais ou menos alienada para poder, digo, não, calma, né? Porque como boa educadora e evangelizadora, eu não posso ver criança. Até que os meus amigos da minha idade morrendo, eu digo, tudo bem, já está na hora. Mas você vê o quadro das crianças, para mim, começou a ficar dolorido. E eu comecei a me tratar. Não, tenho que dar um repousozinho a mim. Bem, e aí, o que é que eu faço? Está lá, vigiar e orar, como recomendou Jesus. Perdão e prece hoje são elementos de estudo da medicina tradicional. Pacientes que oram têm muito mais chance de quê? De cura, menos tempo de internamento, melhor efeito das terapias, dos medicamentos. Uma ex-aluna minha, uma ex-evangelizanda, fisioterapeuta, ela me chama de tia até hoje. Tia, olha para cá. Aí um livro dela de pós-graduação, está lá, uma pesquisa sobre o passe. Ela disse, olha para que tia, que maravilha de bênção. Hoje se sabe. Tanto é que a vinculação ciência e espiritualidade, cada vez mais. Nós vamos ter a criação lá em Natal de um núcleo, né, exatamente de ciências integrativas, vinculando as duas situações, ciência e espiritualidade. A nossa querida amiga, ela hoje está morando no Brasil também, mas ela mora também no Reino Unido, Elza Rossi, dizia assim, Sandra, se aqui a gente fizer um encontro espírita de médicos, vai 4, 5 gatos pingados. Mas se disser assim, é um encontro sobre a relação ciência e espiritualidade, dá centenas de pessoas. Então, né, sai o rótulo, mas fica a essência, que é exatamente a noção de espiritualidade, tá? Vigiar e orar, como recomendou Jesus. Fazer o bem em todas as direções. Todas as direções. Em um dos livros da trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, tem um médico que dá exatamente algumas orientações em relação ao problema da Covid. Quem foi que teve Covid aqui? Levanta a mão. Vale-me Jesus, Nazaré. Eu, hein? Então, o negócio está complicado. Eu não tive, não. Não. Né? Cuidei de uma filha um mês, pensando que era pneumonia e era Covid. Né? E do marido também. E o marido tomou 3 vacinas, né? Eu tomei 2 à força, né? Porque estava viajando, tinha que tomar. Mas eu penso que o Covid, o vírus, ele tem um acervo. Um acervo. Ele tem os nomes de quem ele vai pegar. Ele tem. Tem, né? Porque não é possível, né? Porque tem gente que fica ali colado com o outro, não tem. E o outro todo cuidadoso, e máscara, e não sei o quê, e vermectina, e máscara. E puf, o bicho pega, né? Agora eu tenho raiva do vírus, eu tenho raiva dele. Ele levou uma alma que eu amo muito, Sueli Calda Schubert. Levou, foi o Covid. Então eu lembro que eu liguei para ela no dia, eu fiquei louca, apavorada. Aí, Sueli, o que é? Aí ela com aquela voz, é Covid, Sandra. Eu digo, ô minha linda, 10 dias desencarnou, né? E está lá, flepe de fagueira no plano espiritual, e eu ainda acho que ainda recebeu de Valdo. E aí, o que é que ocorre? É que nós temos
esse médico, num dos livros, um dos 3 livros de Manuel Filomeno de Miranda, sobre aquilo que a gente pode fazer, e é um dos pontos que diz exatamente, vigiar e orar e fazer o bem. É claro que não é todo o caso, porque eu digo o tratamento é individualizado, né? Então, fazer o bem em todas as direções. E principalmente, está aí uma questão que é grave, encarar desafios e dificuldades como oportunidades de aprender e de evoluir, e não como aquilo que vai nos afetar, e não como aquilo que vai, vamos dizer assim, nos derrubar, sob o ponto de vista das nossas possibilidades, ok? E aí, qual é a proposta do nosso encontro hoje? As mudanças, os desafios, a gente fecha com a palavra de Mahatma Gandhi, que dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo, seja. E aí, minha flor, temos as nossas perguntas? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a gente não pode imprimir à vida, primeiro, tristeza, melancolia, ansiedade, angústia, porque senão a gente está derrubado. Não sei que hora é essa que você levou do celular, não sei que hora é. Está aqui, está guardadinho. Tá, Eu falei com seu filho. Eu quero saber qual é a hora, para saber se a gente tem hora. Tem sim. Tá bom. Então, é maravilhoso. Então, a gente não pode se submeter, vamos dizer assim, à força dessas coisas que o mundo de hoje nos oferece. Eu tenho uma admiração profunda pelas pessoas, profunda demais, que vivem em ambiente de guerra, de opressão. As pessoas que enfrentam as mais complicadas, dificuldades de meio ambiente e permanecem o quê? Sorridentes, capazes de enfrentamento, solidárias, porque elas são pessoas que percebem uma coisa que eu vou dizer a vocês. Quem lembra do famoso quadro, dos discípulos terem passado o dia todinho com Jesus? E Jesus curava um, curava outro, pregava, libertava da obsessão. Tudo foi um festival, o dia todo. No fim da tarde, ele chama seus discípulos e pede para ir para outra margem. A outra margem do Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, grande lago. E aí então Jesus entra, segundo alguns, ele se estabelece lá na proa e é como se ele fosse cochilar. Eu não aceito essa história que Jesus cochilando. Quem cochila sou eu, Jesus não. E aí começa o quê? Tempestade. Lembra da cena? Inclusive disse um quadro belíssimo, tem um quadro belíssimo, que deram movimento a esse quadro. Não sei qual é o museu, é da Europa. Mas eu digo assim, eu não quero nem ver, porque se eu vir, vou morrer de chorar. Morrer de chorar. E aí, o que é que acontece? Qual foi a cena? Quem lembra da cena? Os discípulos já foram acordar Jesus e não foi assim, não. Senhor, foi assim? Jesus, foi assim? Já foi o quê? Apavorados e reclamões. Senhor, não vês o que está acontecendo? Claro que não, Jesus estava lá em meditação profunda, E aí então, não vês que nós estamos correndo risco de vida? Foi o que Jesus fez. Homens de pouca fé. Ele foi muito generoso, devia ter dito, homens sem fé. Mas Jesus era bom demais, então, homens de pouca fé. Foi lá e disse assim, psh, psh. Primeiro, psh, foi para o vento. Segundo, psh, foi para as ondas. O vento se acalmou, a onda se aquietou. E os discípulos ficaram com mais medo. Agora ficaram com medo de Jesus. Quem é esse? Quem é esse que os ventos e o mar obedecem? E eu queria que tivesse alguma coisa depois, aí encerra o texto. Eu fico assim chateada às vezes, sabe, com os textos, porque eu acho que eles ficaram murcho, morrendo de medo de Jesus, morrendo de medo. Sem que
criança. E Jesus, eu acho que voltou a cochilar. Então, tem um grupo espírita bem recente lá em Natal, que colocou, eu fiz até uma palestra e abordei essa cena. O nome do centro é Jesus no Leme. Não é linda? Então eu digo para eles e digo para vocês, nesse mar revolto e com esses ventos de violência soprando, não tenhamos medo, porque a embarcação, ela está com Jesus no leme. Então a gente tem que entender, preste atenção, quem estiver dormindo, acorde. A gente tem que entender que é uma aprendizagem dolorosa, mas necessária. Nós estamos vivendo momentos extremamente graves e difíceis. Há guerras, rumores de guerra, guerra tarifária, e assim vai. Né? E aí a gente não pode o quê? Se abater. Não pode. A gente tem que seguir adiante, fazendo luz, que é o nosso caminho. Porque, afinal de contas, um dia todos nós seremos. Seremos? O que é que vocês me dizem? Bota aí, traz aqui. Vamos cantar. Ah, isso é ótimo.
Grupo Acorde. Bom, gente, nós estamos com 3 perguntinhas aqui. Segundo o censo, o número de jovens na doutrina espírita diminuiu. Sou evangelizadora da juventude e percebo jovens muito distantes. Quando entramos em um contexto social delicado, a situação piora. Sandra, como alcançá-los? Como lidar com os jovens dessa geração? Em primeiro lugar, recomendamos que quem ficou preocupado ouça um pequeno vídeo do nosso irmão Jorge Elahá, que é analista de dados do IBGE. Então ele vai, porque nós somos muito imediatistas, a gente ouve a colocação e a gente já fica logo surtado, né? Então, ele explica exatamente, não é exatamente, em primeiro lugar tem que haver a correspondência entre essa informação e a própria população. Há uns anos atrás também houve, né, e o nosso irmão Álvaro Crispino fez um estudo também na área de estatística e provou que era exatamente o contrário, era o aumento da população jovem nas casas espíritas. Nós não podemos esquecer que a pandemia foi uma rasteira, de modo geral, no movimento espírita. Tem casa espírita que fechou. E tem trabalhos, atividades em casa espírita que não conseguiram ser retomados até hoje. Nós estamos em 2025. 2025. Nós conhecemos uma casa, muito de perto, nunca conseguiu restabelecer o grupo de passistas na reunião domingueira. Não conseguiu. Não conseguiu juntar 2, 10, 12 passistas para fazer isso. Então, não se alarmem com isso. Houve um comentário de um grande companheiro do movimento espírita, que foi um comentário que tumultuou muito também a questão da juventude, dizendo exatamente que o movimento estava para morrer, porque não tinha jovem, essa coisa toda. E vejam bem, nós temos uma juventude, e a juventude da Paraíba é um exemplo entre as juventudes do Brasil. Nós temos em nível nacional, né, as chamadas combrages, por sinal, vai ser aqui mesmo, né? Então, nós temos Combrage, Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas, em 4 sessões, né, as 4 regiões. E, logicamente, que tem um limite de inscrições em função do número, né, que o local recebe. Tá? Hoje, nós temos jovens envolvidos, por exemplo, aqui eu sempre citei a Paraíba como, que eu conheço, a que começou a entregar o jovem a tarefa na comunicação social espírita. Estou mentindo? Fiz podcast aqui em 1900 e volts, desculpa, não, é em 2000 e alguma coisa. Já eram jovens aqui fazendo, né? Ninguém fazia, pelo menos no Nordeste e do Norte não fazia. Nós temos jovens participando e coordenando. Eu participo uma vez por mês com um adolescente num programa chamado A Moral da História. Ele hoje, acho que ele tem 13 ou 14 anos, né? E a gente faz uma vez por mês um programa, né? Ele é o âncora e eu sou a enxerida, né? A enxerida é aquela que entra para ajudar, né? O bichinho, não vou deixar a coisa só na mão dele. Então, o que acontece é o seguinte, é que nós também temos um problema de não divulgação ou não conhecimento. Então, o que tem de gente jovem fazendo trabalho por aí na área de assistência, na área da comunicação social e na própria área da evangelização infantil, jovens passistas, jovens oradores, né? Nós temos. Agora, parece que a gente, de repente, alguém lança uma situação e a gente se desespera. Mas preste atenção, nós continuamos com um problema que é da década de 70 do século passado, que é a ausência de certos estímulos e apoios do movimento e dos dirigentes para a constituição de juventudes espíritas. Gente, esse povo parece que não sabe que vai desencarnar. Vai desencarnar e vai voltar e vai procurar a casa espírita. Então, a gente tem esse problema que quando a campanha foi levada a efeito, era um dos problemas, era exatamente a falta de apoio, né, dos dirigentes. Segundo problema, pais, famílias.
Para as famílias, muitas vezes, está lá, o menino tem que fazer, a menina tem que fazer curso de línguas, curso de TI, tecnologia da informação, cumprir o ensino médio, mas não há preocupação, muitas vezes, da família, no sentido de que? Da educação moral, da formação moral. E as casas espíritas que realizam as suas atividades de evangelização, todo respeito, precisam aplicar algumas coisas. Primeiro, contextualização do conteúdo doutrinário. Se a gente não contextualiza para que aquele conteúdo serve na vida, complica, porque o jovem, o adolescente e até a criança estão cansados da escola. O conteúdo escolar, salvo exceções, né, é conteúdo para passar no Enem, para ter uma nota boa no Enem. Né? Então, salvo exceções, claro que existem. Então, ele diz assim, mais uma experiência de sala de aula. Aí o nome até foi muito criticado, mas é um encontro pedagógico, claro que é, porque tem planejamento, tem intencionalidade, tem conteúdo, tem sequência, então é um momento pedagógico. Então, contextualização. Segundo, problematização. Todos os conteúdos devem ser problematizados. O que é que tem a ver com a realidade, com as situações enfrentadas pelos nossos, em especial, adolescentes e jovens. E terceiro ponto que é fundamental, temos que estabelecer o protagonismo ou a condição autoral dos jovens na casa espírita. Se a gente não fizer essas três coisinhas, além, obviamente, de ter uma relação amorosa de acolhimento, uma linguagem didática acessível, o uso da arte, está aqui, né? O uso da arte, está, e principalmente também algumas atividades. Eu não nasci de óculos, como diz a música, eu não era assim, eu vim de evangelização infantil, e a minha evangelização juvenil foi riquíssima também. Eu fazia visitas a hospitais, a leprosários. Eu tinha uma, já um pouco mais velha não, mais acumulando juventude, eu tinha uma Brasília, que não era amarela, mas era uma Brasília laranja, e a gente subia nos morros de Olinda, né? Então, o que é que ocorre? Muitas vezes há uma tendência a desenvolver o trabalho da evangelização. Me perdoem pelo que eu vou dizer, os evangelizadores que não gostaram, mas eu tenho que dizer, muitas vezes é uma tendência a uma aplicação protocolar. Médico não tem protocolo? Advogado não tem protocolo? Às vezes evangelizador tem protocolo também. Então a evangelização tem que ter vida, tem que ter alegria. Você se encontra com aquela criatura uma vez por semana, mas não sabe como foi que ela passou a semana. Você não cria vínculos, você não cria elos de ligação com aquele adolescente, com aquele jovem. Muito bem, está aí, topa aí, firme e forte. Então tem que ser o chamado evangelizador artesão. O que é o evangelizador artesão? Quem é esse grupo? Quem são esses jovens? O que gostam? Tem que conversar, tem que fazer levantamento de interesses, tem que saber que tecnologias eles gostam, que técnicas, que métodos. Então, o problema, volto a dizer, é a gente agir protocolarmente. Por quê? Para fechar, porque a doutrina espírita tem para o jovem algo fenomenal e que só ela tem: respostas. Tem que ter conteúdo doutrinário, mas isso tem que ser na alegria, na ludicidade, na problematização, na relação. Então os jovens não criam entre si, na juventude, não têm relações de amizade. Eu tenho meus amigos, a maior parte dos meus amigos, hoje, eu já quase beirando os 70, né, são da evangelização juvenil, quando eu evangelizava. Eu digo meus filhos, inclusive um vai estar aqui, já é avô, André. Foi evangelizando meu e de Assis com 3 anos de idade. Eu digo, caba, tu é muito ruim mesmo, chegar para ser evangelizado com 3 anos, é porque tu é ruim, vice? Ele ri, né? Então, o que ocorre, tem que dar ao jovem a oportunidade dele se sentir útil na casa espírita. A minha neta perguntou, vó, qual foi a sua primeira tarefa na casa espírita? Aqui tem quantos lugares?
650 pontos. Minha primeira atividade da Casa Espírita, quem conhece o auditório da Federação Espírita Pernambucana. É mais estreito, mas acho que é mais fundo, né? 750 lugares naquela época. A minha primeira atividade, junto com mais 3 amigos da Juventude Espírita, lavar o auditório, ilustrar as 750 cadeiras. Hoje eu não posso ver uma vassoura na Casa Espírita. Primeiro eu quero voar, porque eu acho que seria excelente, né? Ou como era muito bom se fosse verdade, né? Não precisava ser aquela longe de Harry Potter, não. Bastava ser uma popular mesmo. Sempre gostei de serviço na Casa Espírita, né? Agora, com 17, estava eu na tribuna espírita. Confiança do dirigente, que me botava, parecia uma doida. Cabelo arrepiado, macacão, camiseta, uma bruaca, sabe o que é bruaca, né? Aqui no Nordeste todo mundo sabe o que é bruaca. E um chinelo de couro fedorento, que com 5 metros o fedor chegava. E eu era expositora. E recebi do seu Alves, contemporâneo de Laurindo, a seguinte orientação, quando eu comecei a ter um fã-clube da terceira idade. Era, é Sandra que vai falar, pô, tem um fã-clube da terceira idade. Ainda me lembro, você estava assim à minha direita, ali, as velhinhas. Ele me chamou, escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto elas falarem, não tem problema. O problema é quando você acreditar. Toma! Até hoje eu passo para todos os que passaram por mim, né? Porque essa vitrine aqui, ela é difícil, né? Muita gente não aguenta. Então, são essas só para fechar, são essas atividades que nós temos que ter passeios com os jovens. Claro, aqui tem um acampamento famoso, né? É isso daí, vai ser agora, né? Então, essas atividades que vão alimentando, porque eu digo a vocês com toda sinceridade, ser jovem espírita hoje é muito mais difícil, pelo volume de chamadas, de oportunidades. Na minha época não, a juventude espírita era tudo, era visita ao hospital, era fazer jornal, né? Era ir visitar carregando material, era fazer evangelização nas FEBEM, naquela época chamava-se FEBEM, né? Aquelas casas de apoio, casas de, esqueci, casa de passagem, lá no Natal chama casa de passagem. Então é preciso ter uma dinamicidade, sair da postura protocolar. Afinal de contas, evangelho é vida. Diga, minha linda. Não, justamente, porque a senhora conseguiu responder aqui. Ela está danada comigo. Eu não havia ainda. Eu já falei só pelo respeito. Eu não havia ainda, não vi a senhora ainda. Ela deve estar aqui, tá certo. Você, que nós estamos já realmente no final mesmo. Sim, senhora. Você conseguiu responder o contexto aqui das perguntas, brilhantemente, trazendo essas reflexões. Agora eu vou querer que a senhora faça as considerações finais, porque logo após, lembrando que a gente também vai ter um momento de autógrafo aqui em cima, tá? Com nossa querida Sandra. Infelizmente, pelo tempo, né, gente, a gente precisa... Uma observação, os direitos autorais pertencem à Federação Espírita do Paraná, certo? E um deles a Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, só para esclarecer. Bem, eu considero, porque eu tinha lido as 3 perguntas, né? Então, o compromisso que nós temos, principalmente quem é evangelizador de juventude, é o compromisso de manter o acolhimento, o carinho, o protagonismo, senão a gente não vai desenvolver a contento o trabalho que nós temos que desenvolver junto a esse grupo. Eu gostaria só de lembrar, em especial aqui, família. Os pais são os primeiros evangelizadores, não esquecer nunca. Segunda lembrança que é importante, evangelizadores, não foi por acaso. Eu caí, não caiu nada, né? Caí por acaso na sala de evangelização. Não. Nós pedimos, diz Bezerra de Menezes, e diz Viana de Carvalho, e diz Francisco Thyssen Espírito, todos nós que estamos nas fileiras da tarefa da evangelização, nós suplicamos lá no plano espiritual a oportunidade de evangelizar, nos evangelizando. Então, a partir desses lembretes,
Aí estão algumas obras que nós compilamos sob o ponto de vista de nossas reflexões em torno da educação espírita, da evangelização. Tem 3 livros infantis também sobre os poderes, né? O poder do respeito, o poder da gentileza e o poder das palavras. Dizer a vocês, nesse final de encontro, que foi muito bom estar aqui. Muito bom. Né? Muito bom contato, a gente se sente em casa, isso é muito importante, né? Pelo carinho, pela vibração, pela receptividade, apesar da senhora e da senhora, né? Mas nós estamos muito felizes em estar aqui. Hoje à tarde teremos a nossa atividade lá com os magistrados espíritas, que eu não sei porquê, imagine a coragem deles de me chamar. Eu não entendo. Eu perguntei a 2, por que me chamaram? Aí uma disse assim, vai ver que é porque eles não aguentam mais os advogados falando, os magistrados falando. Eu digo, pois então eles vão ficar doidos comigo, porque eu vou dizer tanta besteira hoje que não sei não. Mas vamos lá. E dizer, né, que a nossa amada Federação Espírita Paraibana está muito bem, obrigada. Muito bem. Muito bem. Porque quando a gente visita, essas palmas são para a Federação Espírita Paraibana. Para ela também. Ah, senhora! Pronto, minha gente, ela vai sair daqui intrigada de mim. Então, a gente, quando a gente chega nas instituições... Eu sou médium, de porta fechada, não entendo nada, não sei nada, não tenho mediunidade ostensiva nenhuma, mas a gente tem a sensibilidade de perceber quando a instituição está bem. Suas equipes de trabalho, sua integração, agora os homens me perdoem, mas a mulherada dá show! Uhul!